E aí, pessoal, seguimos aqui com a série de resolução de problemas de programação, hoje trazendo um problema médio, que é o 442, encontrar todos os elementos duplicados no array, né? Esse problema seria um problema chato se não fosse um detalhe que a gente já vai ver aqui. O que diz o problema, né? Dado um array nuns de tamanho n, aí esses detalhes são importantes, né? Tamanho n, onde todos os inteiros desse array estão no intervalo 1 e n, ou seja, pessoal, se ele dá um array de tamanho 10, todos os inteiros desse array vão estar entre 1 e 10. Não vai ter 11, não vai ter 0, tá? E, aliás, começa de 1, né? É de 1 até 10, mas beleza. E cada inteiro aparece ou uma vez ou duas vezes. Não tem mais do que isso. Retornar um array onde todos os inteiros... Retornar um array com todos os inteiros que aparecem duas vezes, tá? E esse aqui é o detalhe que deixa o problema mais legalzinho, né? Você tem que escrever um algoritmo que roda em tempo, né, linear, O de n, e use espaço extra constante, O de 1. Então, já dando spoiler da complexidade, vamos utilizar o algoritmo O de n e nossa complexidade de espaço extra vai ser O de 1, tá? Então, aqui tem um exemplo, né? Ele tem aqui esse array, 4, 3, 2, 7, 8, 2, 3, 1. E aí a resposta é 2 e 3, porque o 2 aqui aparece duas vezes e o 3 aparece também duas vezes, enquanto os demais elementos aparecem só uma vez. Beleza? Temos aqui n menor do que o tamanho do array, beleza? Aquela questão... aqui os números vão até 10 a 5, que dá 100 mil. Então, beleza, ele pode dar um array aqui de 100 mil posições, e há aquela restrição importante que os números estão entre 1 e n, e os números vão aparecer uma ou duas vezes, isso obrigatoriamente, beleza? Vamos já ver a abordagem e a implementação de uma vez só, pessoal. Pessoal, então como é que a gente ataca esse problema, né? A gente precisa guardar duas informações, e só tem um espaço, então a gente pode utilizar valores acima do limite do problema para guardar essa segunda informação. Por exemplo, se o problema admite números até 10 a 5, eu posso utilizar números acima de 10 a 6 ou múltiplos de 10 a 6 para guardar essa informação adicional. Então, se você quiser resolver o problema sozinho com essa dica, dá a pausa no vídeo aqui e resolve. Se não deu a pausa, vamos continuar aqui. Vamos supor que a gente tem aqui essa entrada e que o limite do problema é número de 0 a 9, tá? Vai funcionar igualzinho para 10 a 6, mas aqui a gente vai usar uma constante 10 para representar essa segunda informação, que é a contagem dos elementos. Então, o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai pegar na posição correspondente ao elemento que a gente achou aqui no array, vai somar a constante uma vez, né? Quando aparece a primeira vez. Apareceu a segunda, vai somar a constante de novo. E aí, no final, a gente só precisa varrer esse array e ver quem é maior do que duas vezes a constante. Vamos ver como é que isso aqui vai ser feito, tá? Já deixa eu falar uma coisa aqui que a gente vai precisar tomar cuidado. Como é que a gente acha a posição que corresponde ao número que a gente está olhando? Como os arrays são baseados em 0 e os números vão de 1 até n, a gente precisa subtrair uma unidade do valor que a gente está achando. Então, se a gente achou um num, a posição que representa esse cara é num menos 1, beleza? Só que olha o outro perigo aqui, né? A gente vai somar o valor de uma constante maior do que o limite do problema a essas posições representadas pelo número. Se a gente não fizer aqui um módulo constante, a gente, por exemplo, se tivesse a contagem aqui, né, que apareceu duas vezes o número 3 aqui e ficar 23, na hora que a gente passasse esse cara, a gente ia tentar acessar uma posição 23 que não existe, né? Na verdade, a gente quer acessar a posição 3. Por isso esse módulo. E aí vamos ver aqui na prática como é que isso aqui funciona. Vamos varrer aqui o array. Num igual a 1, vamos fazer o num menos 1 que dá 0, mod ser 0. Então, vou somar 10 nessa posição 0, que vai dar 11 aqui. Vamos para o próximo número. 3. 3 menos 1 dá 2, mod C continua sendo 2. Então, na posição 2, preciso somar 10, a constante. Vai virar 13. E é aqui que esse exemplo do mod C faz sentido. Cheguei aqui nesse cara, 13. Né? Na verdade, eu quero fazer num menos 1, que é igual a 12, mod C, que dá 2. Então, na posição 2, preciso somar mais 10, dá 23. E por último, aqui na posição 1 menos 1, 0, mod C, que dá 0, preciso somar mais 10. Ficou 21, certo? Então, pessoal, feito isso, batendo o olho aqui, a gente olha, opa, a posição 0 apareceu duas vezes, e o número que está na posição 0 o número que é representado pela posição 0 é o número 1, e aqui na posição 2 também apareceu duas vezes, e o número que é representado pela posição 2 é o 3. O que a gente vai fazer é varrer esse array procurando quem é maior do que duas vezes a constante, porque lembra, os números começam em 1, nunca vai ser maior ou igual, né? Então a gente vai ver quem é maior do que a constante, e precisa lembrar de retornar a posição mais um desses caras que são duas vezes maior do que a constante, tá? A explicação foi mais longa do que a implementação, tá? Então vamos lá, vamos usar um 10 a 6 aqui como constante. Vamos para cada número no array, o que a gente precisa fazer é dizer que o número
ou melhor, que o array de números num menos 1 mod C, igualzinho a gente botou ali no comentário para explicar, né? Mais igual a constante. E no final a gente vai retornar a posição mais 1 de posição, aqui o enumerate, né? Vai retornar a posição e valor, né? For i v em enumerate de nuns, se o valor for maior do que 2 vezes a constante. Mas só para ficar mais simples aqui, eu vou declarar uma constante chamada cc aqui, que vai ser 2 vezes a constante, para a gente não precisar fazer conta. E tá aí, pessoal. Solução enviada, batendo 78% do pessoal da plataforma. Complexidade, pessoal. A gente só está passando aqui pelo array de nuns uma vez, passando outra vez para poder pegar os valores maiores do que 2 vezes a constante. Então, isso aqui é um problema de complexidade O de n, né? A gente executa 2 vezes n passos, complexidade O de n. E espaço adicional, a gente não usou nada senão os contadores, né? Esse tipo de coisa. Espaço adicional O de 1, como pediu o problema. Bem, então é isso. Por hoje tá bom. Vamos nessa. Até a próxima. Abraço.